Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao canal O Evangelho do Reino. Entendes tu o que lês? Eu me chamo Paulo Davi. Estamos lendo a carta de Paulo aos Gálatas. Domingo passado começamos aqui no capítulo 1, onde Paulo conta como ele foi chamado por Deus e como ele recebeu o Evangelho de Deus e não de homem. E ele termina dizendo que só depois que ele, em obediência a Deus, começou a anunciar o Evangelho, conforme ele foi entregue por Jesus Cristo, ressuscitado e glorificado, ele sobe a Jerusalém para conhecer e conversar com os apóstolos antes dele. E aqui no capítulo 2 ele vai continuar dizendo, e nesse capítulo há coisas muito importantes para a nossa vida. Gálatas capítulo 2. Depois, passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém, com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação e lhes expus o Evangelho, que prego entre os gentios, e particularmente ao que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. 14 anos depois, ele volta a Jerusalém, Paulo volta a Jerusalém e expõe aos apóstolos, aqueles que andaram com Cristo e que eram considerados líderes da igreja em Jerusalém. E aqui ele diz que fez isso, né, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Ou seja, ele foi, juntamente com os apóstolos que estavam em Jerusalém, expor o evangelho que ele havia recebido, mais detalhadamente, né? E toda a obra que já estava sendo feita no meio dos gentios, são aqueles que não eram judeus. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar. Bom, isso aqui é interessante, você saber que naquele tempo, né, entre os judeus, com muita dificuldade, os judeus convertidos à fé cristã entenderam que não era necessário que os gentios se tornassem judeus, ou seja, fossem circuncidados, que é o sinal da aliança com os judeus, para aceitar o Messias dos judeus. Eles já estavam compreendendo, né, ainda que com muita dificuldade, que Jesus é o Salvador do mundo e que não havia nessa obra diferença entre judeus e gentios. Portanto, essa ideia de que, como havia no começo entre irmãos, ou até falsos irmãos, né, de que era necessário que os gentios se circuncidassem, tornassem judeus prosélitos para aceitar o Salvador de Israel. E aqui diz que Tito, que era grego, ele não foi constrangido a circuncidar-se. E eu acho que essas coisas eram as coisas que Paulo queria discutir com os apóstolos, né, lá de Jerusalém, sobre o que o Evangelho realmente significava sem essas tradições do judaísmo. Agora veja o verso 4. E isso por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão. Ou seja, esses falsos irmãos, que Paulo chama de falsos irmãos, porque de fato não compreenderam
o Evangelho, queria, né, não só que os gentios se convertessem, mas que obedecessem à lei de Moisés. E eu quero falar daqui um pouco sobre essa lei. Aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permaneça entre nós. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esse digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Ele está se referindo aqui aos apóstolos. Ele está se referindo aqui aos líderes da igreja de Jerusalém. E ele fala algo muito interessante, aqueles que pareciam ser alguma coisa. Paulo realmente, ele entendia o Evangelho. 7. Antes, pelo contrário, quando viram que o Evangelho da incircuncisão, me estava confiado como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou fisicamente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. Vamos lembrar daquela primeira pregação de Pedro aos judeus em Jerusalém, depois do derramar do Espírito Santo, e que mais de 3.000 almas se converteram. Aquilo ali é considerado a abertura, né, do poder do Evangelho ao povo judeu, cumprindo, né, as promessas de Deus. Porque as promessas de Deus ao povo judeu se cumpriram em Cristo e no Evangelho do Reino. Eu sei que, do mesmo jeito que naquele tempo, falsos irmãos achavam que os gentios precisavam, né, se circuncidar e guardar a lei, nos dias de hoje, muitos falsos cristãos querem um cumprimento literal e material das promessas feitas aos judeus, quando essas promessas já se cumpriram em Cristo, já se cumpriram através do Evangelho. A libertação que Jesus veio trazer do pecado, do egoísmo humano, a terra prometida, que é o reino de Deus em toda a terra, novamente vem sendo questionada, colocada em dúvida por esses judaizantes introduzidos no meio do chamado cristianismo, né? E dando respaldo, né, a uma política de Estado, desse Estado que foi criado em 1948, que eles insistem que é o cumprimento da palavra de Deus, quando a palavra de Deus foi cumprida lá, quando Esdras e Neemias, a mando, né, do rei Ciro e depois Dario, vieram de volta para aquela terra, porque eles precisaram estar naquela terra, porque ali viria o Messias. E de fato Jesus veio, né? Ainda que eles estivessem sob o domínio dos romanos, Jesus veio e cumpriu as profecias, e trouxe o reino de Deus, e trouxe a terra prometida. Então isso que está acontecendo, que a gente conhece como sionismo, não tem nada a ver com as promessas de Deus. As promessas de Deus são cumpridas em Cristo, e é isso que Paulo está tentando dizer. Olha, em Cristo, todas as nações, como foi prometido a Abraão, serão abençoadas. E naquele tempo havia esses falsos irmãos que diziam, não, os gentios precisam se circuncidar, se tornar judeus para receber o Messias dos judeus. Como hoje também, né, eles relacionam a volta do Senhor para julgar esse mundo, como eles entendem, né? E que os judeus precisavam voltar para a sua terra. E a partir daí eles começam a fazer uma leitura do Velho Testamento, acreditando até que Deus está abençoando, né? Como a gente viu nos jornais recentemente, um bando de pastores e líderes religiosos americanos orando com Donald Trump,
inclusive ele recebendo uma profecia de uma profeta deles lá, onde ela declarava que os mísseis seriam bem-sucedidos, que o exército americano, o exército dos judeus seriam bem-sucedidos, como se eles estivessem aí no tempo de Josué. Isso é totalmente engano, isso é totalmente falso, isso é totalmente mentira e não tem nada a ver com o Evangelho. Essa gente que se diz evangélica não é realmente evangélica no sentido da palavra, mas eles estão debaixo de um engano e muito provavelmente já do engano do anticristo, porque isso é anticristo. Jesus que trouxe o reino, o seu reino para a terra e que é o rei da paz, Jesus que trouxe o evangelho da paz, não tem nada a ver com o evangelho da guerra, esse falso evangelho, né? Que já começou lá na primeira igreja com essas ideias de circuncisão e obediência da lei. Mas vamos seguir. Verso 9. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos a destras em comunhão, comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Foi esse grande resultado daquele encontro, né? De Paulo, Tiago, Pedro e João. Então eles reconheceram, né, que ao apóstolo Paulo tinha sido dada a missão de levar o evangelho aos gentios, enquanto que eles aos judeus. Verso 10. Recomendamos-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Essa é algo que realmente faz parte do Evangelho, porque o Evangelho traz o reino de Deus, o Evangelho do reino de Deus, a vinda do nosso Rei e Salvador Jesus Cristo, do nosso Senhor. E o reino de Deus é um reino de justiça. As profecias do Velho Testamento, Isaías fala que ele, e outros profetas também falam, que Deus iria rebaixar os montes e elevar os vales. Isso é uma forma de falar em justiça. E lembrar dos pobres. Isso é importante, os pobres, porque a pobreza desse mundo é fruto da injustiça, do pecado, do egoísmo humano. Não é igual esse falso evangelho que diz que os pobres são pobres por culpa deles. Os pobres são pobres porque não querem morrer de trabalhar, porque se eles morrerem de trabalhar, eles vão para frente na vida. Essa conversa está ligada àquela ideia, né? Está ligada a raízes ainda do judaísmo e que Jesus não via dessa forma. Jesus não acreditava que os ricos eram ricos porque eram trabalhadores e abençoados, ou os pobres eram pobres porque eram preguiçosos e amaldiçoados. Não, os ricos são ricos porque no seu egoísmo eles querem tudo para eles. Na sua ganância, eles querem acumular riqueza. Quantas vezes Jesus condenou a acumulação de riqueza? Que nesse sistema capitalista, e vamos lembrar que o capitalismo ele está muito relacionado ao sucesso da reforma protestante, ou seja, o capitalismo que nasceu ali, né, no começo da Idade Moderna e que vai, de alguma forma, contaminar a reforma. E é por isso que no meio evangélico existe essa ideia que abriu a porta para enganos e falsos evangelhos, como o evangelho da prosperidade e, mais recentemente, o evangelho do domínio, né, a teologia do domínio. E aqui o apóstolo Pedro, João e Tiago estão dizendo claramente, olha, não esqueça dos pobres, porque isso é o que havia de comum, né? Uma das coisas que havia de comum no Evangelho, mesmo para os judeus e para os gentios também, era não esquecer dos pobres. Por que ele disse isso? Porque o Evangelho sabe que se existe pobres no mundo, é por causa da ganância dos ricos.
Se existe fome, se existe falta, se existe desabrigo, é por causa da ganância dos ricos, que servem a Mamon e não a Jesus Cristo. Verso 11. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara. Agora presta bem atenção o que Paulo vai falar. Porque era repreensível. Agora foi uma visita, né? De Pedro, agora, assim como Paulo foi a Jerusalém, ali no centro da igreja judaica, agora Pedro então vai fazer uma visita a Antioquia, né? Na Síria, que era considerado o centro da igreja dos gentios. E olha o que vai acontecer aqui. Chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Olha só. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Estou entendendo o que estava acontecendo, né? Antes dos judeus chegarem, os outros judeus que vinham de Jerusalém chegarem, Pedro comia com os gentios, ali na comunhão, como se não houvesse nenhuma barreira que os separasse. E realmente não havia. O Evangelho havia derrubado essas barreiras. E Paulo vai tratar disso mais na frente. Mas aí, chegando os judeus, a religião falou mais forte. A questão da aparência, a questão da forma. Então Pedro vai se afastando, né, dissimuladamente. E Paulo percebeu isso. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Paulo tinha um entendimento claro, e que muitos que se chamam cristãos hoje não tinham. Paulo não via a lei como sendo uma lei de Deus. A lei de Moisés era a lei de Moisés. Lembra que quando Moisés subiu no monte, ele desceu de lá com 2 tábuas, onde estava escrito, e o texto diz que pelo dedo de Deus, os 10 mandamentos. E foi em cima desses 10 mandamentos que Moisés, dentro do entendimento que ele tinha de Deus, e vamos lembrar que é um entendimento muito limitado, desde que Moisés encontrou ali, ouviu a voz de Deus na sarça, lá no deserto, né? E que ele pergunta para Deus qual é o seu nome,
e que Deus não revela o seu nome, ele diz apenas eu sou o que sou, porque Deus iria se revelar através do Salvador, através de Jesus Cristo, através do Messias prometido. Deus viria aqui, mostraria a sua face e quem ele realmente é. Então nós só podemos conhecer plenamente a Deus através de Cristo Jesus. Moisés, ele conhecia em parte. E baseado nesse conhecimento limitado, na sua própria cultura, né, que ele conheceu no Egito e depois entre o povo de Israel, ele vai escrever a lei. Inclusive, existem muitos elementos da lei que já existiam nos códigos de leis da Mesopotâmia, por exemplo, a lei de Italião, que está lá na Estela de Hammurabi, olho por olho, dente por dente. E essa é, basicamente, segundo Jesus, no Sermão do Monte, a ideia de justiça da lei de Moisés, olho por olho, dente por dente. E essa lei que Moisés escreveu e que o próprio Jesus também se refere a ela como lei de Moisés, era aquilo que o judaísmo colocava sua confiança. E por incrível que pareça, você vê que o que aconteceu lá no início da igreja até hoje, muitas igrejas cristãs criaram doutrinas baseadas na lei de Moisés. Um exemplo disso é o que eles fazem com o dízimo, né? Claro que com motivos duvidosos, né? De querer aplicar algo que está relacionado ao culto do Velho Testamento, ao tabernáculo, ao templo, à tribo de Levi, aos sacerdotes, e tentar empurrar isso no meio dos cristãos para poder obrigar os cristãos, como se fosse um mandamento de Deus, a entregar o dízimo para o sustento de seus líderes, que se dizem levitas, que se dizem sacerdotes, sendo que isso é totalmente fora do que Jesus ensinou. Sacerdotes são todos aqueles que foram alcançados pelo Evangelho. O próprio apóstolo Pedro, em outros lugares da Escritura, diz que nós somos um reino. O reino de Deus é um reino de sacerdotes. Nós não temos mais um sacerdote, um mediador. E esses líderes, né, que se chamam a si mesmos pastores ou bispos, ou seja, lá o que eles chamam a si mesmos para se tornar acima dos homens, né, eles dizem que são, que a eles devem ser dado o dízimo. Isso é só um exemplo de como o Velho Testamento, a lei de Moisés, ela não serve para o reino de Deus. E era isso que esses judaizantes estavam querendo, né? Eles ainda estavam presos à circuncisão, eles ainda estavam presos à guarda do sábado, eles ainda estavam presos a uma série de coisas, né? E eles, mesmo o apóstolo Paulo, tendo ido a Jerusalém, agora nessa visita de Pedro não conseguia ver os gentios como iguais a ele. E isso é o pecado. E aí por isso que Paulo fala aqui, ó. E muita gente não entende isso, mas Paulo diz assim, ó. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo o ministro do pecado? De maneira nenhuma. Por que Paulo fala isso? Porque essa ideia de achar que é superior, isso é a essência do pecado. Isso é uma manifestação da essência do pecado, que é o egoísmo humano. Essa ideia, né, que os judeus adquiriram por ser um povo escolhido, por ser um povo que deveria... E eles mesmos nunca entenderam direito qual era a missão que eles tinham, né? Através dele viria o Salvador do mundo. Lembra que Jesus disse a Abraão, em ti serão benditas todas as nações. E era esse o propósito daquela nação de Israel, né?
A nação de Israel tinha o grande propósito de revelar Deus ao mundo. E muita gente entende que revelar Deus ao mundo era através da lei. Mas a lei não revela a Deus. A lei de Moisés, ela, como diz o apóstolo Paulo, lá em Romanos, era um aio. Era algo que deveria, de alguma forma, apontar para aquele povo a necessidade do Salvador. Era uma lei que, de alguma forma, apontava para o Messias. E nisso nós vemos o cumprimento aí de todos aqueles holocaustos e sacrifícios na cruz de Cristo, revelando quem é Deus, revelando Deus que é amor. O Deus do Velho Testamento, muitas vezes, era mais entendido como o Deus da guerra. E eles não compreendiam. Tanto é que depois, quando eles resolveram escolher um rei, como as outras nações, e começou o declínio, né? E aí veio a construção do templo, a ideia que na cabeça de Davi era a vontade de Deus, como se Deus morasse em templo. E tudo isso já é a corrupção, né, de Israel. E aí a única coisa que ficou com os judeus, depois da volta do cativeiro, era a ideia que eles eram o povo de Deus acima das outras nações. Isso é assustador, né? Isso é assustador. E estava muito impregnado. E é por isso que uma das consequências, a partir dos reis, é a pobreza, a acumulação de riqueza e a formação de uma grande massa excluída, que é justamente o contrário do Evangelho. Por isso que os profetas, né, pós-exílio, eles batem nessa tecla dos pobres, das viúvas, dos excluídos, como resultado do império do egoísmo. E aqui, Paulo está se referindo à atitude de Pedro e dos outros judeus cristãos de se apartar dos gentios porque eles se sentiam superiores, como sendo pecado. Isso é o pecado. O sentir-se melhor, o sentir-se especial, o sentir-se favorito de Deus. E isso existe muito no cristianismo ainda hoje, né? E é o que dá autorização na cabeça deles de sair bombardeando, conquistando, matando, tomando terras, estendendo poder e domínio, como quiseram fazer aqui no Brasil, ainda querem, né? Implantar aqui uma espécie de evangelistão, né? Uma espécie de Irã gospel, com ayatolás governando segundo a lei, né, o Brasil. Isso é engano. Isso não é o Evangelho de Cristo. E é isso que Paulo está dizendo aqui. E ele termina dizendo isso no verso 20. Por que nada disso faria sentido, né? Verso 19, porque eu, pela lei, estou morto para a lei. A própria lei mata, porque ela não produz salvação. A única coisa que a lei faz é matar, porque ela não trata com o egoísmo humano como o Evangelho trata. Ao contrário, quanto mais o cara é fiel à lei, mais exaltado ele fica. E isso é morte. Então Paulo diz que pela lei ele está morto. Ele está morto para viver para Deus. E aí ele diz, já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Olha que coisa interessante. Paulo fala sobre o cumprimento da lei. O tudo está consumado. O sacrifício perfeito que nos revela Deus, o Evangelho de Cristo. E ele diz, não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Que Deus possa ter abençoado você e possa ter
te ajudado a compreender melhor o que é o Evangelho de Cristo, o que é a graça de Deus. Que Deus nos abençoe.